Olá, é muito bom me reencontrar com você. Em mais uma semana que Deus nos guardou, nos abençoou, hoje nós podemos nos reunir novamente ao redor da palavra de Deus, nos reunir como igreja do Senhor Jesus, para adorá-lo, para louvá-lo, para bendizê-lo. E é muito bom ter a sua companhia. É muito bom estarmos juntos de novo. Mas eu preciso fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Acione o sino de notificações para que tudo aquilo que produzirmos, você seja notificado e receba. Aproveita, compartilhe esse material que tem abençoado a sua vida, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com outros, faça essa mensagem chegar a outras pessoas. E se você, de fato, tem gostado, dá um like e nós ficamos muito gratos a você. Nós estamos aqui, na verdade, para adorar ao nosso Deus. Nós queremos bendizer ao Senhor. E há um texto na palavra de Deus, no Salmo 118, os versículos 14 a 17. Eles são um chamado à adoração e eu quero ler com você. Salmo 118, os versículos 14 a 17. O texto diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos juntos adorar esse Deus que tem feito proezas. A mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas, e no nome dEle nós faremos também. Vamos adorar ao nosso Deus, ao nosso Salvador. A graça e paz. É muito bom estar aqui de novo com vocês, podendo adorar esse Deus, né? E essa canção que a gente vai cantar agora fala sobre isso, né? Vem, essa é a hora da adoração. E vem do jeito que tu tá. Às vezes a gente pensa, eu vou tentar ficar um pouquinho melhor para entrar na presença de Deus. Mas Deus, Ele quer a gente assim imperfeito, porque a gente nunca vai ser perfeito, né? Mas vem com o teu coração aberto para adorar esse Deus. Essa é a hora.
escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Amém. Que a gente possa sempre entrar na presença de Deus do jeito que a gente estiver, né? Porque Deus, Ele quer a gente com o coração contrito, um coração quebrantado na presença dEle. Ele não busca por pessoas perfeitas, Ele veio para os doentes. E que a gente possa nele encontrar a cura, nesse doce nome, que tira o medo, tira a dor, tira toda a angústia. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. O culto é feito de momentos e momentos muito especiais. E agora nós vamos separar momento para a oração. Nós vamos falar com o nosso Deus. Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele ouve orações. Esse é o momento em que nós podemos exercitar a nossa fé. E eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Um texto no Salmo, que é o Salmo 121.
Esse texto diz assim, um texto muito conhecido: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Esse texto, ele nos fala muito ao coração pelo fato de podemos exercitar uma convicção, e esse texto é um alimento para a nossa alma. Porque há uma ideia de onde virá o socorro, uma pergunta é feita: de onde vem o socorro? Nos momentos de dificuldade, de luta, nos momentos de inquietação, que não se sabe o que fazer, de onde vem o socorro da sua vida? Esse texto é uma resposta para isso. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez você pense que o Senhor esteja dormindo, que o Senhor não esteja ouvindo as suas preces, o seu clamor, ou vendo o seu sofrimento. Mas isso não é verdade. O Senhor tem resposta para todos nós. O Senhor é quem guarda a nossa alma e quem nos livra de todo o mal. É o Senhor quem guarda a nossa saída e a nossa chegada. E eu quero te convidar agora a nós orarmos juntos, apresentarmos a Ele as nossas necessidades, mas também agradecermos as bênçãos e reconhecermos quem Ele é nas nossas vidas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, busque a presença de Deus em oração nesse momento. Querido Deus, nós te damos graças, Pai, por podermos falar contigo. Tu és Senhor de todas as coisas. Tu criaste todas as coisas, Deus, e as sustenta. Mas o Senhor ouve orações de pessoas comuns, difíceis como nós. E é pelos méritos de Jesus Cristo, teu Filho, que nós chegamos até o Senhor agora. Pelo caminho que Ele pavimentou para nós com o sangue dEle. Para te agradecermos, Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco, com as pessoas que nós amamos, porque o Senhor tem sido fiel em perdoar pecados, e é por isso que nós estamos aqui num momento como esse, porque o Senhor é um Deus que perdoa pecados, e é o Deus também quem sustenta as nossas vidas. Deus, existem também tantas necessidades que nós queremos colocar diante do Senhor. Pessoas em tratamento de saúde, pessoas, Deus, que estão lutando contra doenças bem severas, pessoas, Deus, que estão cuidando de pessoas doentes. E nós intercedemos por todas essas pessoas, pedindo cura, pedindo renovo, pedindo forças, graça, o cuidado do Senhor sobre elas. Deus, nós temos também tantos desafios, Pai, no nosso país, na área econômica. Pessoas desempregadas, subempregadas, pessoas, Deus, com dificuldades na manutenção das suas vidas. Pessoas que viram o seu negócio entrar em dificuldade por conta da pandemia, empresários, comerciantes. Deus, nós pedimos em favor de toda essa cadeia econômica, Deus. Nós te pedimos, Pai, que do alto venha a resposta para inquietações de tantas pessoas, tantos chefes de família, donas de casa, pessoas que têm sobre si, Deus, responsabilidades, crianças sobre seus cuidados. Nós te pedimos, Deus, que tu faças uma intervenção de graça e de misericórdia, Deus. Por favor, Pai, tem misericórdia do povo que sofre. Nós te pedimos, Deus, também
que nós aprendamos a viver nesse tempo em que tudo é novo, diferente, difícil para nós, mas que nós aprendamos a viver em paz nesse tempo por causa da Tua presença nas nossas vidas. Renova então, Deus, a força, o ânimo, a esperança, o amor, e a começar, Deus, nos relacionamentos dentro de casa. Por favor, Deus, cuida dos nossos lares, abençoe os casais, que haja paz, que haja harmonia, parceria. Cuida, Deus, das crianças, dos jovens. Cuida especialmente, Deus, dos nossos idosos, Pai. Por favor, Deus, visita cada um nessa hora. Esse tem sido um tempo especialmente desafiador para eles. E por isso nós rogamos a Tua graça, a Tua bênção sobre todos eles, Deus. Deus, nós temos aprendido na Tua palavra a orar pelos nossos governantes. Mais uma vez queremos exercitar isso, Deus. Nós queremos Te pedir por todos aqueles a quem o Senhor permitiu que exerçam autoridade sobre as nossas vidas nas diferentes esferas. Nós rogamos, Deus, a graça do Senhor, o cuidado do Senhor, que o Senhor os corrija, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor os fortaleça, os livre do mal, que o Senhor os governe para a glória do Teu próprio nome mesmo, Deus, mas para que nós tenhamos paz. Deus, muito obrigado por podermos falar com o Senhor, sabendo que pelos méritos de Jesus Cristo nós somos ouvidos. Muito obrigado porque Tu és um Deus de graça e de misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de continuarmos louvando a Deus, eu quero te fazer um desafio. Eu quero te desafiar a fazer com todo o seu coração, com alegria no seu coração, como parte do teu culto, da tua adoração, a entrega dos dízimos e das ofertas. E nós estamos nesse tempo que nós temos dificuldade de ter a igreja no templo, nós estamos orientando a igreja que possa fazer uma transferência bancária. Os dados da igreja, da conta da igreja, estão diante de você. E o meu pedido é que você mantenha o seu culto, a sua adoração, a sua devoção a Deus, a sua gratidão ao Senhor, também entregando o seu dízimo e a sua oferta. Nós louvamos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós e nós queremos honrar a Ele dessa forma também. E vamos continuar adorando ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, com uma canção tão especial. Eu te convido agora a celebrar a Deus mais uma vez. Tão lindo, tão maravilhoso, que transforma em alegria o nosso coração triste, que traz calma no meio da tempestade. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós louvamos em todos os momentos das nossas vidas. Ele foi mandado para morrer por nossos pecados, para que a gente pudesse ter livre acesso ao Pai, para podermos ser filhos de Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é!
deixou o céu para buscar-nos. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, Pai misericordioso, obrigada, Deus, porque nós podemos juntos adorar, engrandecer, louvar esse nome tão grande, tão poderoso, tão lindo. Ah, Paizinho, como é bom em momentos de tanta aflição, de tanta inconstância, poder saber que tem um Deus olhando por nós,
um Deus com os olhos de misericórdia que não nos deixa faltar nada, que dá esperança para o seu povo. Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Que aqui é de coração para Ti, ó Deus. Nós estamos de corações abertos, Pai, para Ti, ó Deus. Nós queremos mais de Ti. Pai, agora, Deus, fala através do pastor Carlos, Pai, aos nossos corações. Pai, que nós possamos sair com mais paz no coração depois dessa palavra, ó Deus. Pai querido, é isso que eu te peço e desde já eu te agradeço, Pai. Recebe, Pai, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Pai. É em Teu nome que eu oro. Amém, Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Esse texto vai servir de base para a nossa reflexão bíblica desta hora. E nós vamos ler o texto da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, os versos de 8 a 10. 1 Timóteo 2, de 8 a 10, o texto nos diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Esse é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão nesta hora. Mas antes, eu quero relembrar você. No domingo passado, nós tivemos ceia. E foi um momento especial, mas nós, no domingo passado, interrompemos aquela sequência que nós estávamos tendo no livro, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, nós estamos retomando agora a nossa caminhada nesse texto, nessa série. Nós vamos continuar expondo essa primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos no capítulo 2, ainda no seu início, e agora o Paulo orienta Timóteo mais especificamente no trato com homens e com mulheres. Nós vamos ver que ele vai, ao longo da carta, falar de diferentes grupos dentro da igreja. Agora ele vai começar a se dedicar a homens e mulheres. Na semana que vem, nós vamos ver um texto também que é muito desafiador. É aquele texto que Paulo fala sobre o silêncio das mulheres na igreja, que as mulheres devem aprender em silêncio. O que será que nos espera? Mas isso vai ficar para a semana que vem ainda. Hoje, nós vamos refletir baseado nesse texto que nós lemos agora, e com certeza ele tem um conteúdo muito importante para as nossas vidas, e nós podemos e devemos nos alimentar da palavra de Deus. Se você se lembra, na nossa última reflexão nesse livro, nós fomos estimulados, encorajados, ensinados a orar pelos nossos governantes, a orar pelos líderes, pessoas que Deus permitiu que governassem, que exercessem algum tipo de autoridade sobre as nossas vidas. E hoje, a sequência, quando Paulo vai orientar Timóteo no cuidado com os homens, o tema oração volta. Obviamente que direcionado ali àquele grupo de homens da igreja que se reunia nas casas, na cidade de Éfeso, mas essa parte começa ainda com a temática da oração, quando o texto diz: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares. No versículo 8. O que tem aqui? Para o judeu, haviam lugares especiais de oração. O judeu, ele orava 3 vezes ao dia, e ele tinha lugares em que eram os locais de oração, e um entendimento de que Deus habitava o templo de Jerusalém. Assim como ele havia habitado o tabernáculo, ele habitava o templo em Jerusalém. Paulo, que fora rabino, ele agora rompe com essa teologia. No cristianismo, nós não temos lugares sagrados.
Nós não temos lugares em que nós podemos orar e devemos orar, e lugares que nós não poderíamos ou não deveríamos orar. No cristianismo não é assim. O templo, para nós, não representa o local onde Deus está. Deus não está contido entre paredes de lugar algum. Deus não está dentro do templo. Nós é que, antes da pandemia, nos reuníamos em templos. Agora nós nos reunimos em diferentes lugares unidos por essa tecnologia. É a igreja de Jesus reunida. Isso fica ainda muito claro nesse tempo. É culto a Deus, é adoração a Deus e é adoração da igreja, apesar de nós nem estarmos juntos dentro de um templo nesse momento. Deus não habita um local específico. Não há locais sagrados dentro do cristianismo. Há locais históricos, mas sagrados não há. Onde Deus está, então? Onde Deus está? Deus está abençoando, cuidando e sustentando todas as coisas que Ele mesmo criou. Mas, de modo mais específico, eu diria que Deus está onde a igreja está. Onde está Deus? Deus está nesse mundo onde a igreja está. E é por isso que nós cantamos uma canção que eu particularmente gosto muito, do Daniel de Souza, que diz assim: somos teus pés andando em toda parte, somos tuas mãos curando e abençoando, somos teus olhos à procura dos aflitos, somos tua boca proclamando o reino de Deus. A primeira reflexão para mim e para você, especialmente se você é homem, nós somos chamados pelo Senhor a termos uma vida de oração. O texto diz: quero que os homens orem em todos os lugares. Antes de qualquer coisa, esse texto é um chamado para que eu e você tenhamos vida de oração habitual, como parte da nossa rotina, como parte do nosso relacionamento com Deus. Eu e você, homens, que temos sobre nossos ombros responsabilidades, sobre as nossas próprias vidas, sobre a vida das pessoas que nos rodeiam, esposa, filhos, nós somos chamados por Deus a estar com Ele, porque é nele que nós encontraremos força, graça, sabedoria e perdão para cumprirmos a nossa missão. Hoje eu quero te desafiar, meu irmão, a você cada dia mais viver essa aventura maravilhosa de descobrir e desfrutar, experimentar uma vida de oração pujante, forte, genuína, sincera. Se você tem tido dificuldades nisso, eu quero te dizer que esse é o tempo de mudança. O Senhor, quando nós lemos a palavra de Deus e encontramos áreas da nossa vida que estão enfraquecidas, amortecidas, nós sabemos que Deus então está nos tratando com graça, porque Ele está nos despertando, nos alertando, nos chamando para construirmos aquilo que talvez nunca tenha sido construído ou tenha sido derrubado em algum tempo, mas o Senhor quer e pode restaurar. Não jogue fora essa oportunidade. Falando sobre oração, o texto diz, além da questão do local, que seriam todos os lugares, que não há local sagrado, mas agora o texto foca na vida daquele que iria orar nesses diferentes lugares. Porque diz que esses homens, eles deveriam orar em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Agora já é a condição daquele que ora. O judeu, ele sempre orava de pé, e normalmente ele olhava para o céu, e ele levantava as mãos, isso era habitual na oração dele. Levantar mãos santas aqui, remete de certa forma a essa imagem, mas diz mais, ela metaforicamente nos diz, é aquilo que nós fazemos, aquilo que as nossas mãos produzem, fazem, aquilo que nós estamos produzindo, construindo. Então, orar levantando mãos santas é exatamente
orar tendo o apoio ou a plataforma de atitudes coerentes com a oração que estamos fazendo. A construção da nossa vida é coerente com aquilo que nós queremos conversar com Deus. A construção, as nossas ações, o modo como a gente constrói a vida, elas estão alinhadas com as nossas orações. Esse é um desafio para todo homem. Na verdade, esse é um desafio para todo cristão, para todo homem, toda mulher de Deus. Um momento quando nós chegamos para orar a Deus, não com perfeição. O Senhor não espera a perfeição das nossas vidas. E nós temos espelho em casa, sabemos que nenhum de nós é perfeito, mas coerência, de que aquilo que estamos construindo está alinhado com o propósito e com o caráter do Deus da nossa vida. Mas, além do mais, ele passa depois para uma outra parte, além dessa parte da levantar mãos santas, fala sem ira e sem animosidade. Agora toca num ponto mais do sentimento, sem mágoa, sem ressentimento, sem contenda, sem briga, sem confusão, sem querer ficar alimentando isso. E dentro do contexto de Éfeso, possivelmente isso tem a ver com os falsos mestres que estavam lá. Dizendo, olha, como nós vimos nos textos acima, como nós vimos sendo nomeado Himeneu e Alexandre, mesmo que essas pessoas causem dificuldade, mesmo que aquilo que elas estão produzindo na igreja não tenha nada de santo, mas vocês mantenham a conduta de vocês e não alimentem maus sentimentos contra ninguém, mesmo contra essas pessoas que causam males. Sem ira, sem animosidade. Que bom quando nós podemos estar diante de Deus num momento de oração, mas com o coração limpo, não por nossa causa que nós não conseguimos isso, mas porque Deus tem agido na nossa vida e nós podemos, com a consciência limpa ou com a boa consciência, como a expressão paulina, nós podemos até mesmo orar e abençoar aqueles que têm nos causado males. Eu quero te convidar a esse exercício de fé. Isso é vida com Deus. Isso é vida com Deus. Orar por pessoas que nos causam males ou pessoas difíceis, mas em paz com Deus, de que nós não estamos alimentando ira no nosso coração, que nós não estamos alimentando animosidade, intriga, confusão com ninguém. Talvez as pessoas queiram provocar você, ou estejam provocando. Não responda com a mesma moeda. Não retribua mal com o mal. Mas, em nome de Jesus, e para a glória do próprio Senhor, ofereça outra face. Abençoe. Ore por aqueles que te fazem mal. E você vai viver uma baita experiência transformadora com o Senhor. Isso é difícil. É muito difícil. Mas é o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é elevado mesmo. E nós somos chamados a perseguir esse modelo com todas as nossas forças. Pureza e boa consciência acompanham a vida do cristão, devem acompanhar. E é o que nós temos aprendido aqui nessas orientações de Paulo a Timóteo. Apesar de existirem homens difíceis, pessoas difíceis ao nosso redor, como também havia na igreja de Éfeso, mas há um chamado a nós não alimentarmos maus sentimentos. Após falar dos homens, ele vai passar a falar das mulheres, mas antes disso, eu ainda quero fazer uma consideração, e essa consideração é a seguinte: eu quero te dizer uma coisa, apesar de Paulo estar tratando de homens, como no versículo 8, e depois ele vai falar das mulheres, o que eu quero tentar te mostrar é que havia alguma questão com os homens ali que provocou essa orientação, esse ensino. Mas o ensino para homens sobre oração, como acabamos de ver, e o ensino para as mulheres, que virá agora a seguir, o princípio e a essência dele vale para todo mundo. Não são só homens que têm que orar com boa consciência, que têm que orar em todos os lugares que puderem orar,
com paz no coração, sem ficar alimentando mau sentimento. Esse é um chamado para toda a igreja, esse é um chamado para todo discípulo. Então, você que é mulher, você que também ouve essa palavra, eu quero te dizer que ela também é para você. Assim como aquilo que nós vamos falar agora, que naquele contexto dizia mais respeito às mulheres, é também aplicável aos homens. Vamos às mulheres agora. Nos versículos 9 e 10, nós temos orientações às mulheres, porque diz assim, ó, o versículo 9, o início dele: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Ele vai tocar num assunto agora, que é o traje das mulheres, o modo como elas se vestem. E tem bastante coisa aqui, mas eu quero pegar aquilo que é o princípio. Existem questões, algumas mulheres devem ficar lendo esse texto e falar assim, quem me dera eu poder ser essa mulher que tem ouro, pérolas e roupas caras. O sonho de um monte de mulheres seria... Eu queria receber até essa advertência aqui, porque eu ia estar no outro patamar. Mas eu não quero parar nem no ouro, nem nas pérolas, nem nas roupas caras, porque possivelmente, para a grande maioria que vai me ouvir, esse não é o teu contexto. Então, será que porque você não tem ouro, ou pérolas, ou roupas caras, essa palavra não vale para você? Eu acredito que não, ela vale para você e para mim. Porque há um princípio aqui. Qual é esse princípio? Ou quais são esses princípios? A mulher deveria se vestir de forma decente, com modéstia e com bom senso. Decência, modéstia e bom senso. Eu quero te falar um pouquinho sobre o contexto de Éfeso. Éfeso é uma cidade próspera, muito próspera. E havia, em toda a Ásia Menor, e em Éfeso especialmente, mulheres muito abastadas, mulheres empreendedoras, mulheres da alta sociedade. E muitas delas estavam se convertendo. E elas eram mulheres que tinham ouro, que tinham pérolas, que tinham roupas caras, que tinham uma posição de destaque na sociedade. Elas estavam iniciando, dando seus primeiros passos na fé cristã. Elas haviam se convertido, elas eram de Jesus. Jesus havia de fato transformado a vida delas. E elas se reuniam nas casas com o grupo de Éfeso, com a igreja de Éfeso, mas elas precisavam ser discipuladas, elas precisavam ser ensinadas. Então, Paulo vai orientar a Timóteo, e nós vamos ver isso com bastante clareza hoje, e sobretudo no nosso próximo encontro, que essas mulheres precisavam ser ensinadas para que elas desenvolvessem um estilo de vida condizente com a fé em Jesus que elas professavam. Então, quando o texto fala de modéstia, decência e bom senso, ele está dando um norte para aquelas mulheres, para as mulheres desses dias, mas para todos os cristãos. Como elas tinham muito recurso, e a gente estuda um pouquinho naquela época, por exemplo, a gente descobre que o ofício de cabeleireiro era muito valorizado naqueles dias pelas mulheres. Elas tinham penteados que tinham andares. E a estrutura, então, daquele penteado, daquele cabelo, ele era sustentado por fios de ouro. Agora você pensa isso. As roupas caras, púrpura. Nós vemos aqui, e essas mulheres chegavam, então, na igreja, e haviam tantas pessoas ali com condições tão diferentes delas. E quando a gente vai lendo o texto, a gente vê também que havia um aspecto de sensualidade e de provocação, de chamar a atenção, de atrair o foco, as luzes, para si, para o seu próprio corpo. E a gente vive uma época bem desafiadora para tratar de assuntos como esse. Porque alguém pode dizer assim, olha, o pecado está na cabeça e daquele que olha. Não pode dizer isso?
pecado está na cabeça dele, não está na minha. Ele que maldou. Mas será que isso é completamente verdadeiro? Ou será que isso é o todo? Porque o que Paulo está orientando Timóteo, que orientassem as mulheres, é que existe uma ética cristã que deve ser perseguida e valorizada pelas mulheres. E eu quero te dizer uma coisa com muita clareza. Homem é imagem. É imagem. É o que ele vê. É sedutor para o homem. E o ambiente da igreja, o ambiente dos relacionamentos cristãos, não deve ser dirigido por isso, em hipótese alguma. Nós somos família. Nós somos irmãos. E não deve haver espaço entre nós para processos que tenham como essência o foco em si mesmo, no seu próprio corpo. O corpo é bom? É bom. O corpo é bênção? É bênção. E nós queremos cuidar dele e usá-lo e vesti-lo para a glória de Deus. Amém? Esse é o nosso chamado de homens e de mulheres, solteiros e casados. Nós somos chamados a esse tipo de ética, a esse tipo de comportamento. Ah, é para ser desleixado? É para ser desleixada? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tanto que quando a igreja é descrita como a noiva de Cristo, é uma noiva adornada, é uma noiva embelezada. É uma noiva que é digna. A mulher, o texto não está dizendo para a mulher não se cuidar, não está dizendo para ela não provocar. Está dizendo para que ela não use os colares, brincos de pérolas, os adornos no cabelo, para trazer admiração para si mesmo ou para ostentar. Isso não cabe mais para quem quer viver dignamente o caminho de Jesus. Não dá para querer usar a igreja como ambiente de ostentação. Nem a igreja, nem em lugar nenhum. Nem em lugar algum. O texto, então, não é um chamado para a mulher ser relapsa, não cuidar de si mesma. Mas ela deveria ter decência, ela deveria ter bom senso, ela deveria estar atenta a essas questões. O limite, eu diria, que é decência e bom senso. Até onde a mulher pode ir? Até o limite da decência, até o limite do bom senso. Cuidado para não ultrapassar essa barreira. Isso vai trazer males para a sua própria vida e para a vida de pessoas ao redor. O seu valor, mulher, não está no adorno, não está na roupa, não está no bracelete, não está no pingente, não está no anel, na bolsa, no sapato. O seu valor como mulher está em Cristo. A sua identidade está em Cristo. Esse é o grande chamado de Paulo para as mulheres de Éfeso e para todos nós, mulheres e homens. Cuidado, não há nenhuma proibição aqui para que a mulher se embeleze, nenhuma. Mas o foco de uma mulher cristã não pode ser, não deve ser jamais o exterior. Tanto que ele termina essa consideração dizendo que o adorno, que essas mulheres elas deveriam se adornar com boas obras, como convém a mulheres piedosas. E piedosa aqui é mais do que alguém que ajuda os outros, mais do que uma mulher bondosa, mas é uma mulher que ama a Deus e quer viver o caminho de Deus. Então nós temos orientações aqui para homens e mulheres, mas que se fundem. A palavra de não ostentar vale para homem também. Ele não vai usar adorno de ouro no cabelo, ele não vai usar pérolas, não vai usar, eu até espero que não use, mas o homem manifesta de outras formas. A manifestação é um pouco diferente, mas a essência daquilo que nós estamos tratando, que é decência, bom senso, equilíbrio, vale para homens e vale para as mulheres. Eu quero encerrar a minha fala
tratando de algumas questões, aplicando mais às nossas vidas. Eu quero dizer o seguinte: homens e mulheres, mas especialmente homens, vocês foram chamados para serem líderes espirituais de si mesmos, das suas esposas e dos seus filhos. E você, assim como eu, você se conhece. Você sabe dos seus limites. E todos nós sabemos que esse chamado de Deus é impossível ser cumprido se não for pela graça, misericórdia e pela presença de Deus nas nossas vidas. Nós não damos conta. Eu quero te convidar, te desafiar e te encorajar nessa hora a você tornar muito robusto, muito forte a tua vida de oração com Deus. Você aprender a se colocar diante de Deus e a desfrutar da presença de Deus como um dos objetivos principais da sua vida. Eu sei que você tem tantos objetivos, eu sei que você tem se dedicado a tantas tarefas, eu sei que você tem dado o seu melhor em tantas áreas, mas hoje eu quero te desafiar a ser um homem de oração. E que as suas ações e as suas reações elas aconteçam, elas estejam na sua vida alinhadas com a presença de Deus que você há de cultivar todos os dias em oração. É assim que a gente consegue viver sem animosidade, sem ira e até mesmo orando por aqueles que têm trazido dificuldade para nós ou para pessoas que amamos. Esse é o desafio, homem. Esse é o desafio de homem. É um desafio para mim, é um desafio para você. Outra consideração é que não há nem forma, nem posição do corpo, nem lugar mais santo, menos santo, de pé, ou de joelhos, ou assentado, ou deitado. A posição do corpo na hora de orar, ela deve refletir muito mais o seu espírito. Pensa você muito alegre, muito feliz, você com adrenalina lá em cima, e você vai deitar e ficar quietinho e fazer aquela oração bem baixinho. Não vai. Eu fico me lembrando do nascimento das minhas filhas. Eu fico lembrando de momentos especiais da minha vida que a adrenalina estava lá em cima, eu não conseguia me conter. Eu me lembro quando a Laura nasceu, eu comecei a andar dentro do centro cirúrgico, eles tiveram que me acalmar, eles tiveram que me botar uma calma, fica naquele canto ali, isso está atrapalhando já. Eu não me contive. Mas eu me lembro também de momentos em que eu me encolhi todinho. Fiquei ali em posição fetal, já sendo adulto. Parecia que eu queria voltar para a barriga e para o abrigo da barriga da minha mãe. Mas na verdade eu estava buscando era um abrigo de Deus. E naquela posição eu orei silenciosamente. Não é na posição do corpo. Não tem posição mais santa, menos santa. As igrejas até desenvolvem culturas, tem costumes que se tornam hábitos e culturas dentro das igrejas, mas isso não torna uma igreja mais ou menos santa que a outra, um homem ou uma mulher mais ou menos santa. Não está nisso. É de pé, é de joelhos, é com as mãos para cima. Eu não sei, mas ore. Ore. Busque a Deus. Coloque como uma prioridade na sua vida, você homem e você mulher. Outra consideração que eu quero fazer é por esse zelo com a sua vestimenta, esse zelo com o modo como você se apresenta, esse zelo do modo como você se coloca, como você realça a sua beleza. Faça isso com decência, faça isso com modéstia, mas faça com alegria, faça para a glória de Deus. E eu tenho certeza que tudo vai bem. Tudo vai bem quando as coisas são feitas assim. Esse é um chamado muito especial para esse tempo. Muito especial para esse tempo. Eu já vi alguns pastores pregando nesse texto, e alguns pastores dizem assim para as mulheres: olha, mulher, cuidado com aquilo que você está vestindo, pensa nos irmãos. Eu achei meio estranho ficar pensando nos irmãos,
Porque eu achei que poderia ser pior para algumas mulheres ficar pensando nos irmãos e escolher a roupa que ela ia vestir. Eu sei que a ideia dos pastores era de dizer, cuidado, que o homem não é fácil. Mas eu quero te dizer, pense em Deus. O compromisso que você tem com Deus. O caráter que está sendo formado. Aquelas mulheres eram de Jesus e elas precisavam ser orientadas. Talvez seja você. Talvez você tenha se acostumado a se vestir um hábito, a sua formação de um jeito que sempre foi comum, sempre foi normal. A sedução sempre foi tua arma. Mas você é chamada hoje a uma vida nova, uma vida com Deus. E eu tenho certeza que você ainda vai ser mais feliz, mais realizada, mais completa, mais plena, debaixo da orientação da palavra do Senhor. Como a Bíblia é prática, não? 2 assuntos práticos hoje. Vida de oração, lugar para orar, posição para orar e como nós nos vestimos, como nós nos portamos como comunidade de fé em Cristo Jesus. Talvez em alguma área dessa descrita hoje, você esteja fraquejando, você esteja com dificuldades. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que o Senhor nos corrija, nos aperfeiçoe, porque às vezes a gente pensa, mas será que isso é uma coisa para se orar? Será que isso é uma coisa assim, da gente tratar num culto? Com certeza é. Com certeza é. Até porque os grandes erros, as grandes questões, nós normalmente somos mais atentos. E normalmente essas grandes questões ocupam os nossos períodos de oração. Mas talvez pequeninas coisas, como o texto bíblico nos ensina, que as pequenas raposinhas, elas causam um grande estrago na vinha. Então nós vamos orar pedindo graça a Deus e agradecendo pelo alerta da sua palavra. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, nós te bendizemos pela tua palavra que nos alerta nesta hora, nos chama a uma vida de oração sincera, coerente. Nós temos uma vida coerente com aquilo que oramos e oremos coerentemente com aquilo que temos construído, com os nossos sentimentos dirigidos pelo teu Espírito, sem ira, sem contenda, sem alimentar sentimentos que nada têm a ver com o Senhor. E nós te pedimos graça, Deus, porque nós somos bons em fazer tudo isso que a tua palavra diz para nós não fazermos. Tem misericórdia de nós, Deus. Faz-nos mais parecidos com Jesus. Deus, age também nas nossas vidas, no modo como nós nos comportamos, no modo como nós nos vestimos. Tira de nós todo o desejo de ostentação, de vaidade, de atrair para nós alguma glória, Deus. Tira de nós isso, Deus, para que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Deus, nós sabemos que nós somos fracos, nós sabemos que nós erramos. Corrija-nos, Deus. Corrija homens e mulheres, homens que não colocam freio no seu próprio olhar, homens que permitem ser seduzidos. Deus, corrija-nos. Muitos relacionamentos, muitos casamentos, Deus, passam por situações que são alimentadas por movimentos como este, Deus. Uma fraqueza aqui, um erro ali, e coisas muito sérias acontecem. Livra-nos, Deus, como homens, de cairmos em tentação. Mas também, Deus, que as mulheres do teu povo sejam decentes, sejam de bom senso e vistam-se também para a glória do Senhor mesmo. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.